São 9 horas e 50 minutos na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 15 graus e a temperatura mínima prevista para hoje é de 13 e a máxima de 20 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. Campanha do Apito é criada para ajudar a denunciar o casos de abusos a mulheres no transporte público. Futuro indefinido. Estádio do Pacaembu recebeu apenas 4 jogos este ano e a prefeitura busca medidas para a manutenção do estádio. Frustração. Trabalhadores lutam contra a terceirização do trabalho. Grávidas na universidade. Quais são os direitos garantidos dessas jovens? E saiba quais são as tendências da moda entre os jovens estudantes nas ruas de São Paulo. Este e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! Mulheres se sentem cada vez mais inseguras no transporte público. Para protegê-las, medidas estão sendo tomadas. Campanha do Apito é criada para ajudar a denunciar os casos de abuso. Veja na reportagem de Luana Meneghetti. Todos os dias, milhões de brasileiros usam o transporte coletivo. A demora, o empurra-empurra e a superlotação já são conhecidos pelo paulistano. A consequência disso é que muitos passageiros aproveitam da situação para assediar as mulheres. Eu sempre olhei para trás, briguei, assim, a pessoa se afastava, mas teve casos que eu já vi que a pessoa fingia que nada tivesse acontecido, como se não fosse com ele. O caso de estupro da jovem que ficava na cabine de recarga do bilhete único, aqui da Estação República, ganhou a mídia nos últimos tempos e chamou a atenção para um problema que é frequente no transporte coletivo, o abuso sexual. Segundo o Delpom, a Delegacia de Polícia do Metropolitano, só em março deste ano foram 29 ocorrências e 33 detenções. Olha, esse tipo de gente normalmente age no transporte lotado, que é os chamados encoxadores que praticam esse tipo de assédio. Com o ônibus ou o trem vazio, eles não conseguem essa prática escamoteada. Agora, nós temos também a categoria dos estupradores. Isso já aconteceu até no metrô de São Paulo e no metrô de todo mundo, ou até em ônibus, quando você tem os vagões ou os ônibus vazios. Aconteceu um fato, inclusive eu abordei numa sala de aula, que uma jovem encostaram nela, né? E a jovem foi pedir ajuda no metrô. O que aconteceu? Chegando lá, ficaram um monte de gente ao redor dessa jovem, né? Aí perguntaram para ela o que tinha acontecido. Ela falou que aconteceu, que ela foi abusada dentro do metrô. Tinha uma pessoa ao lado dela que falou, mas também é o jeito que ela se veste. Ela estava usando short, quer dizer, a pessoa ela não tem condições de usar o que ela quer. A advogada Rosana Chiavassa é a idealizadora da campanha Não Hesite e Apite. Então, a campanha do apito veio para tentar ajudar a mulher a se encorajar. Tem mulher que pega o apito e fala, agora sim, né? Parece que o apito é um instrumento de encorajamento à denúncia. A gente já tem informação do metrô, da SPTM, que as mulheres que andam com o apito pendurado no transporte público, o assediador não chega, porque ele sabe que ali há um risco dele ser denunciado. E quando existe a denúncia, ele é pego pelos próprios homens que estão naquele vagão, naquele ônibus. Eu, inclusive, passei por uma situação dessa faz pouco tempo e é absurdo. Você reagiu, você denunciou o caso? Não, eu não cheguei a denunciar. Eu só me portei de uma maneira mais brusca e a pessoa percebeu. E aí eu não precisei fazer nada além disso. Às vezes também tem muita mulher que acaba não sabendo como se sobressair nessa situação, né? Tem muita mulher que o medo acaba deixando ela meio acuada e ela não sabe como agir. Mesmo com mais de 3.000 câmeras e agentes de segurança, o transporte ainda gera medo para muitas passageiras. Há ONGs no país inteiro que trabalham contra a violência e abuso da mulher. Conheça todas em mídiadependente.org. E uma cena triste foi flagrada pela nossa equipe durante a reportagem. População se revolta contra as seguranças do metrô que prenderam vendedor ambulante. As pessoas partiram para cima dos funcionários do metrô em defesa do vendedor ambulante e a confusão se alastrou. A
precariedade do transporte público em São Paulo não é nenhuma novidade. Além de enfrentar atrasos e superlotação, as milhares de passageiras que utilizam o transporte público ainda precisam ficar atentas com outro problema, o abuso. Em pleno século XXI, o estupro ocorrido na Estação República é o retrato do descaso da segurança no transporte, seja ele em ônibus ou trilhos. Apesar da denominação público, é um serviço cobrado do qual deveria oferecer qualidade e segurança. As leis contra a má prestação de serviço existem, porém as penas brandas e demora nos processos acabam criando uma situação de comodidade, assim dificultando também as punições contra quem pratica esses abusos. A criação de vagão rosa, que já existe no Rio de Janeiro e foi cogitado em São Paulo, poderia ser uma medida paliativa, mas não a solução. É necessárias políticas públicas, leis mais rígidas e também educar a população para que estes casos não sejam mais vistos em nossa sociedade, que essas mulheres não se tornem apenas números estatísticos. E caso você tenha presenciado algum tipo de abuso, não hesite, denuncie. Usuários do transporte público de todo o país podem fazer reclamações pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o INTEC, pela plataforma chegadeaperto.org.br. O estádio do Pacaembu recebeu apenas 5 jogos de futebol profissional este ano. Qual será o futuro desse gigante do esporte nacional? O repórter Glauco Blasco foi ao estádio para compreender melhor a situação atual. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, ou simplesmente Pacaembu. Estádio de muitos jogos, vitórias e títulos dos 4 grandes clubes de São Paulo. Como esquecer a inesquecível Libertadores corintiana, o Campeonato Brasileiro de 94 do Palmeiras, o Tri-Santista na Libertadores de 2011 e os 6 títulos paulistas do São Paulo, um patrimônio cultural da cidade de São Paulo, mas que esse ano vem sendo deixado de lado. Isso se deve à construção da Arena Corinthians e da Arena Palmeiras. Os dois arquirrivais pararam de disputar seus jogos no Pacaembu, deixando o estádio assim, às moscas. Um problema que só não é maior graças ao Santos, que ainda realiza alguns jogos na capital paulista. O problema é que o baixo público no Campeonato Paulista fez o clube rever a sua conduta. O Pacaembu assim, vazio, é uma situação atípica aos moradores do bairro e quem frequenta o estádio, tão acostumado com os grandes espetáculos e até com os problemas ocasionados por eles. Uma nova realidade que vem provocando as mais diversas opiniões. E acho que os caras podiam padronizar, entendeu? Porque esses estádios antigos aí, acho que, não dá mais, entendeu? Aproveitar o espaço não só para o futebol, mas de repente para mais competições. Que deveriam ter feito o Pacaembu, uma modernização do Pacaembu e não construído mais 2 arenas em São Paulo. Um assunto que pode ser melhor esclarecido por Francisco Dada, diretor e coordenador do Complexo do Pacaembu. 7 entidades que fizeram uma proposta, né? Enfim, não é nenhuma proposta, mas eles se cadastraram nesse momento. Eles têm 90 dias para apresentarem um projeto, né? Que deve, obviamente, ser analisado por uma comissão. O que é bom deixar claro é que existem regras que já foram pré-determinadas dentro desse processo que iniciou e que devem ser obedecidas, né? As regras de convívio social, as regras de manutenção do expertise do equipamento. Ninguém vai se utilizar em um processo, em um projeto para o Pacaembu que não seja com a finalidade eminentemente esportiva, né? O que se pressupõe é que num futuro você tenha a administração sendo feita de uma forma mista ou pela iniciativa privada, obviamente sob a guarda, a orientação, o acompanhamento do poder público. A nossa realidade de hoje, ela vai voltar a ser, isso eu garanto você, a mesma de 10 anos atrás, com 3, 2, 1, ou às vezes até 4 partidas durante um mês, que é o ideal para um estádio, para uma arena. Dessa forma, a construção das novas arenas não diminui o valor do Pacaembu. O Pacaembu não é um estádio, ele é um monumento do esporte, né? E sem dúvida alguma merece ser visto dessa maneira. Veja a seguir, nova lei de terceirização do trabalho revolta trabalhadores. E mais, jovens ditam tendências nas universidades. No próximo bloco, os direitos das grávidas na universidade. E ainda as notícias sobre moda. Nós voltamos já.
Cada dia mais é comum ver grávidas pelos corredores das universidades. A repórter Beatriz Ribeiro vai nos mostrar as dificuldades e por quais situações essas novas mamães passam. Aulas um pouco cansativas, trabalhos e provas. Essas são atividades comuns na vida do jovem universitário. Já pré-natal, mamadeira e fralda são palavras que algumas universitárias precisam conhecer depois que descobrem a gravidez. Se para a maioria dos estudantes o ritmo de estudo já é puxado, para as futuras mamães, somam-se ao processo de aprendizado todos os sintomas da gestação. Para a jovem Ana Beatriz Lobo, isso não seria diferente. Ela conta que a gravidez não atrapalha sua vida acadêmica e fala quais são os reais empecilhos. Atrapalha não, eu acho que dificulta um pouquinho, porque a lei do Brasil sobre gestantes, para gestantes, é muito ultrapassada. Só que antes você passa por enjoo, passa por tontura, passa por calor, passa por preguiça, não é só preguiça, sabe? Todo mundo fala, ai, preguiça, ela não quer fazer porque ela tá com preguiça. Não é preguiça, é porque cansa andar, dói perna, incha a perna, incha a mão, dá calor, você não cabe na cadeira, dói as costas, então você fica meio cansado, você fala, não aguento fazer tudo de uma vez. Ela também conta se recebeu ou não o apoio da faculdade. O Mackenzie em si não, mas a coordenadoria do curso de jornalismo sim, a Denise foi super solícita. A psicóloga Sandra Ribeiro, professora que dá aula sobre gravidez na adolescência, afirma que pode ser um período difícil para jovens mamães. Na verdade, assim, a gente está falando de jovens, né, que estão acumulando aí duas grandes tarefas. Uma, que é estar vivenciando todos os desafios da adolescência ou da juventude, e o outro desafio, que é o desafio da maternidade. Né? Então, a gente está colocando uma crise, ou pelo menos um desafios, um sobreposto ao outro. Então, se a gente falar da jovem adolescente, né, a jovem que fica gestante, ela vai ter que se haver com todos esses desafios de uma única vez. Então, assim, pode ser um período de muito desenvolvimento, de crescimento, de maturidade, mas pode ser um período difícil. O professor de Direito Trabalhista, Márcio Perezin, falou de alguns dos direitos destas jovens durante o período letivo. E a Constituição de 88, ela universalmente, ela abrange não só a parte trabalhista, mas outras garantias, quando ela trata do direito da família, que é o artigo 227. E na família a gente vai inserir, logicamente, a gestante. Então, o que ela garante? Ela garante ao estudante, ao jovem gestante, né, o direito dele se afastar a partir do 8º mês de gravidez, ok? E você tem uma garantia nesse afastamento, sem sofrer qualquer ausência, tem um período de pelo menos 3 meses. Então, realmente temos um direito assim, não posso ter faltas, e eu tenho garantido, a legislação especificamente trata disso, tem garantido a realização de exames finais, as provas e tudo mais. Peças simples e confortáveis é a preferência de universitários. Eles buscam sempre estar adequados ao ambiente, mas será que esses jovens não têm ditado moda? A repórter Karina Maggiore foi até o Mackenzie para saber mais sobre o estilo dos universitários. A moda nada mais é que um conjunto de opiniões e gostos, e a nossa equipe acompanhou de perto o estilo particular de se vestir dos universitários, a fim de entender um pouco mais sobre a moda na faculdade. A cada temporada de moda, novas tendências surgem, as antigas reaparecem e as novas se tornam velhas. Por isso estamos aqui hoje na Universidade Mackenzie para saber um pouquinho mais dos estilos dos alunos. Eu estou aqui com a Júlia e com a Fernanda e elas vão contar um pouquinho pra gente do estilo delas. Meninas, qual o estilo de cada uma de vocês? Bom dia. Eu não tenho exatamente um estilo totalmente definido. Eu acredito que seja mais básico, assim, porque eu não gosto muito de coisa com estampa. Eu gosto de usar muito com alguma coisa com colar ou lenço, esse tipo de coisa. Os meus amigos definem como hipster, mas eu não sei exatamente o que seria essa definição, assim. Eu acredito que é mais básico mesmo. Eu também não sei direito qual é o meu estilo, mas eu gosto mais de jaqueta de cor, essas coisas, e as pessoas falam que eu visto muito preto. Isso. Na verdade eu não tenho muito estilo, eu olho algumas revistas, alguns blogs de moda, pego algumas referências e compro algumas coisas que eu gosto, assim, tipo, algumas coisas que estão na moda, às vezes sim, às vezes não, mas
não necessariamente formam um estilo. É um estilo mais básico mesmo, mais confortável, somente quando é para vir para aula, para faculdade, sem se importar muito com aparência mesmo. Nós conversamos com a produtora de moda Lara Miller, que nos explicou como é possível definirmos o nosso próprio estilo e como as diferentes fases da vida podem interferir em nossa maneira de se vestir. Então, eu acho que a pessoa pode aprimorar, descobrir o próprio estilo, aprimorando a cultura, vendo as opções de mercado, se inspirando em celebridades e vendo as tendências de moda, assim, o que combina com ela, o que não combina, sem ficar escrava da moda. Elas esperam se sentir com tal roupa, elas querem se sentir poderosas, com mais status social, ou às vezes elas querem até serem mais discretas, às vezes elas querem conforto. Então, as roupas, elas têm uma interferência da vida, dependendo da fase da vida da pessoa, né? Tem a fase financeira, que acho que é a que mais influencia, e também, por exemplo, tem a adolescência. Todo mundo teve vários estilos na adolescência, e tem a fase adulta, que fica mais séria, e a fase mais velha, que a pessoa fica ou muito largada ou muito perua, dependendo da pessoa. A repórter Karina está ao vivo com as blogueiras Caroline Batista e Luísa Dalben, que trabalham diariamente neste meio. Bom dia, Eliandra. Hoje, as instabloggers Caroline Batista e Luísa Smirne vão nos dar algumas dicas de como constituir um estilo próprio e como podemos nos vestir bem sem gastar muito. Luísa, como podemos definir o que é estilo? Estilo varia com a personalidade de cada pessoa, em forma, cor, desenhos, então não fica só na moda. E Carol, como as pessoas podem se considerar estilosas sem gastar muito? A mulher, para ser estilosa, ela tem que ter atitude, ela tem que estar bem, ela tem que se sentir bem, ela não precisa gastar com grandes marcas. Por isso que a gente criou a Mil Estilo, que é a marca nossa, que era o nosso desejo de fazer a mulher se vestir bem sem gastar. Obrigada, meninas. Karina Maggiore para o MAC Notícias. Obrigada, Karina. O MAC Notícias volta já. A terceirização tem sido muito discutida nos últimos dias. O maior prejuízo, segundo os contrários à terceirização, é o risco de fraudes. Marcelo Maximiano, foi às ruas para nos explicar melhor o polêmico tema. Diminuir custos, reduzir a estrutura operacional, desburocratizar a administração das empresas. Estes são alguns dos argumentos apresentados por apoiadores da PL 4.330 quando o tema é a terceirização. Em entrevista, Eduardo Navarro, o diretor executivo da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o CTB, rebate tais argumentos e aponta para os reais desdobramentos mediante a aprovação da lei. Olha, nós precisamos entender que dentro do sistema capitalista, mesmo com a necessidade de obtenção de lucro, e aí você reduzindo os custos de folha e etc., você aumenta o lucro, mas é necessário um mínimo de regulamentação, porque são profissionais que eles acabam se especializando em determinado nicho de trabalho. Então é necessário você ter também um mínimo de organização do contrato de trabalho, da forma de regular o trabalho. Então, quando você escancara as portas para a terceirização, você perde esses elementos. Petrobras, por exemplo, nós já tivemos uma plataforma que afundou e aquela plataforma era gerida por terceirizados. Você tem uma série de acidentes, a indústria química, a indústria metalúrgica, que esses acidentes são provocados pela terceirização, porque não tem a experiência que um contrato permanente possibilita o trabalhador se aprofundar naquele sistema. Então, você tem uma mão de obra de 3 meses, de 6 meses, que quando ele começa
a entender a dinâmica da empresa, ele é posto para fora. Estamos aqui no Vale do Anhangabaú, um dos locais de comemoração do Dia do Trabalho, e vamos ouvir a opinião de algumas pessoas sobre o polêmico tema da terceirização. A terceirização, ela vem justamente para precarizar cada vez mais o trabalhador e a trabalhadora, e ela faz com que os serviços e os trabalhos sejam cada vez mais precarizados, porque você vai pagar uma mão de obra barata, e ao mesmo tempo que você paga uma mão de obra barata, você não pode exigir também uma qualificação. Essa lei que é um crime contra a sociedade brasileira, é um crime contra o futuro de qualquer trabalhador brasileiro. Ela afeta cada uma das famílias do Brasil, uma vez que ela afeta cada trabalhador, cada possibilidade de pessoa que queira ser trabalhadora. Ela rasga a CLT e retorna no Brasil a questão da escravidão, a escravidão regulamentada, regularizada de uma forma absurda, arbitrária, por deputados que são absolutamente contrários a toda a categoria de trabalhadores e, portanto, a todo brasileiro, a toda a população brasileira. E a repórter Vitória Caldeira nos traz mais informações sobre a polêmica da terceirização do trabalho. Bom dia, Vitória! O projeto de lei da terceirização, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 22 de abril, agora está no Senado, aguardando para ter ou não aprovação. Para comentar o projeto, estou aqui com Fernando Pimentel, diretor superintendente da ABIT, Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção. Bom dia, Fernando. Bom dia, Vitória. Tudo bem? O que muda para a indústria caso a lei seja aprovada? Fundamentalmente, nós passaremos a ter uma segurança jurídica tanto para contratantes quanto para contratados, evitando assim a geração de mais causas na justiça, a justiça é extremamente congestionada. E o empresário e o trabalhador terão tempo sim para melhorar a produtividade, competitividade, com garantia de direitos para todas as partes. Portanto, eu acho que aquilo que é regrado, com clareza e que evite muitas interpretações, é bom para o país, é bom para o trabalhador, é bom para o empregador, consequentemente será bom para todos. O trabalhador da indústria tem motivos para temer a aprovação da lei? Acho que não, ele tem motivos para ficar alegre com esta lei. Porque esta lei, como eu falei anteriormente, ela amplia as garantias para os contratados com depósitos, responsabilidade solidária, e o contratante e o contratado passam a ter muito mais vínculos, protegendo assim o trabalhador nos seus direitos fundamentais. Na realidade, o terceirizado, neste momento, ele vai ter até mais garantias do que o seletizado. E não significa que o terceirizado não seja seletizado. E é preciso desconfundir a questão da terceirização com a cessão de mão de obra, que é uma outra discussão. Muito obrigado, Fernando. Vitória Pestana para o MAC Notícias. Obrigada, Vitória. Diariamente acompanhamos a forte manifestação de pessoas sem lar em busca de moradia na capital paulista. São 141 mil famílias à espera de uma casa na Coab, na cidade de São Paulo. Porém, algumas delas também estão na lista dos movimentos por moradia. A intenção é de que esse segundo programa seja espécie de fura-fila da habitação. Uma esperança para as pessoas que vivem há muito tempo em situação precária e de insegurança. A Passagem Literária na Consolação é um espaço que agrega valor cultural à cidade de São Paulo. Andar por São Paulo é sempre uma surpresa. Até nos subsolos da cidade é possível encontrar coisas incríveis. A cidade possui passagens subterrâneas pouco conhecidas. E uma delas fica em uma das avenidas mais movimentadas da cidade e é um grande espaço cultural. A passagem subterrânea entre a Paulista e a Rua da Consolação tem vendedor de livro e até um espaço para exposição de arte. É um verdadeiro corredor cultural. E isso aconteceu há mais de 10 anos, quando se iniciou uma reforma. Surgiu, acho que em 2005,
os livreiros eles vendiam na rua, né, ali na Rua Augusta, e aí teve um confronto com o Rapa, né, eles levaram, apreenderam, né, a mercadoria dos livreiros, e aí os livreiros foram discutir com a prefeitura, né, que talvez não seria certo, porque o que era comercializado por nós livreiros não era pirataria, não era contrabando, né? Eram livros que a gente comprava de maneira honesta, né? Em bazares, de particular. E aí na época tinham mais livreiros, né, do que hoje. E aí foi dada a ideia, porque essa passagem ela estava fechada, né? E aí a prefeitura achou legal, assim, só que a gente ficou responsável pela manutenção, limpeza, segurança do lugar, né? E arrumar as exposições de arte também. Você considera esse espaço importante para a cidade? Sem dúvida, considero sim. Além de ser uma passagem segura para quem não tem uma mobilidade muito ágil, ele é um lugar que você pode submergir, né, em outro universo, porque são os livros, aqui tá... Pode até ser uma pausa, né, no seu dia, na correria, já que a gente está entre o cruzamento da Consolação e da Avenida Paulista. Eu acho muito útil, que é uma forma deles cuidarem também do ambiente e também uma forma de incentivar a cultura para as pessoas. Como fotógrafo que eu sou também, já também fizemos exposições de fotos aqui. E acho muito válido para a sociedade, em termos. Eu acho seguro, porque eu nunca vi coisa sobre roubo, nada aqui. Sempre o pessoal vem mais para cultura mesmo. Sempre as pessoas que passam aqui não passam com má intenção, nunca vi. Eu acho seguro. A passagem subterrânea da Rua da Consolação é um lugar que encanta a todos que por ali passam. E os seus horários de funcionamento vão das 6 da manhã até a meia-noite em todos os dias da semana. A correria do dia a dia faz com que várias coisas passem despercebidas por nós. Mas é nas ruas que encontramos liberdade e fazemos coisas que nos impressionam e encantam. Rua, avenida, alameda, travessa, beco, não importa. É nesse grande restaurante aberto que ele digere o mundo. Ele saliva por onde passa, lança suas enzimas sobre tudo que lhe convém. Mas ele também é digerido por ela. Seus pensamentos, seu espírito, seu corpo são imersos de forma tal que ele acabou por se fechar em caixotes cada vez menores. Dos terrenos passou para as casas, das casas para os prédios e daí para os quartos, roupas e sapatos. Mas nada mais restritivo do que a própria cabeça. O homem se trancou em sua mente para evitar que fosse consumido pelo poder da rua. É nela que ele ganha seus desejos mais simples. Comer um pote de milho picado na manteiga, descer a Consolação na banguela na bike desenfreada, puxar conversa com aquele menino de óculos de aros largos, cabelo black power e camiseta não para a insanidade. É dela que tira seus desejos mais profundos, fugir do mundo e de seu mundo, encontrar-se e descobrir-se de modo integral. Ela entra em seu corpo, percorre suas veias, remexe suas vísceras, abala seus alicerces. A rua lhe oferece banquetes, mas pede sua carne em troca. E o MAC Notícias chegou ao fim. Um bom dia para você. Um bom dia e até amanhã.